Portanto, ok? Pronto, estamos então a gravar. Todos nós temos uma máquina super poderosa que é o cérebro. E é no cérebro que tudo acontece. O cérebro é responsável por todas as funcionalidades que o nosso corpo exerce, desde a visão, a audição, o caminhar, a parte motora. Esta pequena máquina, que nós às vezes pensamos que é relativamente insignificante, é efetivamente responsável por tudo aquilo que nós fazemos. Então, para falarmos de hábitos, é muito importante falarmos sobre o cérebro. E é precisamente por aí que nós iremos começar hoje, a falar do nosso cérebro e do papel que ele desempenha na criação de hábitos. Abordaremos também como é que a formação dos hábitos ocorre, hábitos bons e maus, vamos lá perceber se há diferença entre eles para o nosso cérebro. Há aqui um conceito muito importante e muito bom que é hábitos angulares, que tem sido cada vez mais falado na literatura, especialmente na parte do empreendedorismo. E há aqui um caso muito especial, que é o caso Alcoa, do qual também falaremos. E teremos as 4 leis que nós podemos usar para mudar um determinado comportamento, dicas que eu partilho sempre e uma bibliografia recomendada para os mais curiosos. Então, o nosso cérebro, como é possível que o nosso cérebro seja determinante na mudança de hábitos? Antes de mais, é importante referir que este órgão, extremamente pequeno, pesa entre 1,2 a 1,5 quilos apenas, que cabe na palma da nossa mão. Quem já viu um cérebro ao vivo sabe que é uma coisa pequena e cabe na palma da nossa mão. É composto por neurônios, que são as células que compõem o nosso cérebro, e estes neurônios são aos bilhões, cerca de 100 bilhões de neurônios, e eles se conectam entre si. Portanto, cada neurônio pode ter entre 1000 a 10.000 conexões. Por isso é que muitas vezes vemos imagens relacionadas com o cérebro que simulam um circuito elétrico. Basicamente é o que acontece, imensas conexões, e é daí que nós somos os seres que somos e conseguimos fazer tudo o que fazemos no nosso dia a dia. O cérebro consome cerca de 20% de toda a energia que nós consumimos ao longo do dia, ou pelo menos as calorias que é esperado que um ser humano adulto consuma. E nos primórdios, no tempo da Idade da Pedra, o Homem da Caverna, a energia, conter energia, preservar energia, era fundamental e podia determinar vida ou morte, porque não havia as ferramentas que há hoje. Então, de modo a garantir que havia energia suficiente para o corpo se manter ativo e desempenhar, o cérebro, neste caso, se manter ativo e desempenhar as suas funções essenciais, o cérebro criou mecanismos de poupança de energia. E é precisamente aí que ocorre a formação de um hábito. Porque, ao reparar que há certas ações que são feitas repetidamente, o cérebro arranjou um mecanismo de automatizar estas ações, de modo a que o ser humano, na verdade, é que nós não tenhamos que pensar muito, logo gastar muita energia ao executar determinadas tarefas que fazemos, que executamos com regularidade. E essa automação resulta, então, desta automação destas rotinas, resultam, então, os hábitos. Portanto, hábitos são nada mais, nada menos do que ações ou rotinas que nós fazemos, todos nós fazemos de forma automática, ninguém pensa o que é necessário fazer para lavar os dentes, todos nós pegamos a escova, colocamos a pasta de dente, lavamos os dentes e lavamos a boca de forma automática. Portanto, isto é um exemplo de um hábito que o cérebro automatizou de modo a poupar energia. Eu não estou a ver o chat neste momento, então eu vou fazendo alguns intervalos para ver o chat e se tiverem alguma questão eu agradecia então que deixassem no chat e quando eu fizer o intervalo eu aproveito e dou uma vista de olhos, ok? Espero que me consigam ver e ouvir bem na mesma. Qualquer coisa podem deixar uma mensagem aqui também, ok? Então, e como é que são criados os hábitos? Todos os hábitos têm um ciclo. Há um ciclo e para que o hábito seja criado, este ciclo tem que ser completado. Isto começa com um estímulo. Um estímulo é nada mais nada menos do que um gatilho que me leva a determinada ação, não é? E o estímulo é uma mensagem que nós mandamos ao cérebro a dizer que está na hora de entrar em modo automático. Logo, não gastes demasiada energia, não é? Que eu vou usar aqui um hábito, vou usar aqui um mecanismo que já está automatizado. E depois do estímulo segue-se então a rotina, que é nada mais, nada menos do que a ação em si, ok? Que é o fazer, digamos assim, dessa ação, lá está, que é provocada pelo estímulo. E a terceira parte da formação do hábito,
que existe em qualquer hábito que nós tenhamos, é a recompensa. O hábito só é formado porque nós recebemos uma recompensa no final. E o cérebro adora ser recompensado. E um exemplo típico, que eu acho que acontece a toda a gente, é o telemóvel. Quando o nosso telemóvel toca, quando recebemos uma notificação no telemóvel, se estivermos a trabalhar, se estivermos a estudar, não estamos à espera de nenhuma mensagem particularmente importante, mas o que é que normalmente vocês fazem? Partilhem comigo, agora vou por aqui. Partilhem comigo no chat. O que é que vocês fazem quando toca o vosso telemóvel, quando recebem uma notificação? Se não estão à espera de nada importante, se estão focados no trabalho ou a estudar, o que é que normalmente fazem ao ouvir uma notificação? Tim, tim. O que é que vocês fazem? Vamos lá ver se todos fazem o mesmo que eu. Ou sou a única? Vamos, o chat está aberto, portanto estejam à vontade para comentar, ok? E não sejam tímidos, que é que não há respostas certas nem respostas erradas, ok? Estamos aqui única e exclusivamente a partilhar conhecimento. Vá lá, não sejam tímidos. Pronto, eu vou dizer, vou-me acusar e vou ser a primeira. Exatamente, olha, Oswaldo, muito bem, e muitos parabéns por ter sido a primeira a responder. Exatamente, o que é que nós fazemos? Exatamente, vamos pegar no telemóvel e ver o que é que se passa, de onde é a notificação, quem mandou a mensagem. Isso nós fazemos de forma automática. E neste exemplo particular do telemóvel, o nosso estímulo é precisamente a notificação, o som da notificação que nós recebemos, não é? Acaba por nos estimular a entrar em modo automático e nós, quase que sem pensar, pegamos no telemóvel. Esta é a ação, esta é a rotina, e a recompensa que nós temos a seguir qual é? Porquê é que nós passamos tanto tempo com o telemóvel, não é? Porque nos confere algum relaxe, estamos mais descontraídos. Se eu estiver focada no trabalho, por acaso até pode ser aborrecido às vezes, e paro para focar no telemóvel, eu tenho ali um momento de lazer, um momento em que paro e consigo me deliciar um pouco e tirar a minha atenção daquilo que se calhar pode ser aborrecido, ok? Então, esta é a recompensa. Um momento, digamos que um momento de lazer. Avançando, o nosso cérebro é uma máquina tão interessante e tão complexa ao mesmo tempo, e está feito de uma forma tão única, tão singular. Assim, eu acho que é dos órgãos mais fantásticos do nosso corpo, mas ao mesmo tempo pode ser traiçoeiro. Por quê? Porque ao automatizar certas rotinas e transformá-las em hábitos, o nosso cérebro foca única e exclusivamente na recompensa, ok? O que o cérebro reconhece é a recompensa. O cérebro não faz a análise do hábito para saber se é um hábito bom ou mau para a nossa saúde. Por exemplo, comer um doce. Bom, se for só um de vez em quando é uma coisa, mas comer doce todos os dias é um hábito claramente mau. Por quê? Porque traz consequências negativas para a nossa saúde. Mas ainda assim nós o fazemos. Por quê? Porque no final, na terceira fase do hábito, existe uma recompensa, que é aquela recompensa de satisfação imediata, provocada pelo pico de glicemia, ok? Então, precisamente por causa disso, é que eu vou colocar aqui uma pergunta. Vocês acham que é mais difícil mudar um comportamento ou uma crença? E agora gostaria mesmo que participassem. Então, o que é que vos parece que é mais difícil de mudar? Um comportamento, ou seja, uma ação, ou uma crença? O Amândio diz aqui que é uma crença, o Osvaldo é um comportamento, a Marta também. Mais opiniões? Crença, Eliane. Quem mais? Comportamento, Stefânia. Arianel, muito bom. Ganha o comportamento aqui e, de facto, é bem mais difícil mudar um comportamento do que uma crença. Marcelo não ouve. Vocês conseguem ouvir-me bem? Podem, por favor, confirmar aqui no chat com o número 5. Perfeito, Marta, obrigada. Marcelo, alguém pode ajudar o Marcelo a escrever as orientações no chat? Exatamente, ele já está a pedir ajuda de como é que ele poderá ativar o som no seu dispositivo. Agradeço, muito obrigada a quem o fizer. Continuando, é muito mais difícil mudar um comportamento. É muito mais difícil mudar um comportamento. E a prova disto é a seguinte: eu falo por experiência própria
eu tenho a certeza que não sou a única a passar por essa situação, que é algo relativamente típico e que acontece com todos os seres humanos. Alguém poderá escrever ao Marcelo, por favor, orientações para ele poder ativar o seu som, que ele não consegue ouvir. Só para não me perder aqui no raciocínio, agradeço. Muito obrigada. E por que é mais difícil mudar comportamentos do que crenças? Quem é que já pensou? Quero mesmo começar uma dieta. Vou começar na segunda-feira. Não começo hoje, vou começar na segunda-feira. Aí, chega a segunda-feira. Mas o que é que acontece? Logo no primeiro dia, caímos em tentação e não cumprimos com aquilo que foi acordado, com aquilo que eu acordei comigo mesma. Ora, a crença é, vou começar na segunda-feira. E o comportamento é, começar na segunda-feira. Mas ao não começar na segunda-feira, eu, basicamente, estou a ter dificuldade em mudar aquele hábito, ou seja, em adquirir um hábito novo, que é começar a ter uma alimentação mais regrada. E o que é que eu faço? Para me justificar, porque nós não gostamos de nos sentir mal, para me justificar a mim mesma, o que é que eu faço? Eu mudo a crença. Eu digo, ok, não comecei hoje, segunda-feira, vou começar amanhã, na terça-feira. Ou então, vou começar na próxima segunda-feira. Como eu não consegui mudar o hábito, eu mudei a crença. Então, nós mudamos de crenças constantemente para satisfazer aquela necessidade que nós temos, que é de nos fazer sentir bem, sentirmos bem connosco mesmo, né? Porque ninguém se quer sentir desiludido, ninguém se quer sentir frustrado, fracassado, falhado, porque no fundo é o que nós fazemos, nós falhamos, não é? Quando deixamos de cumprir com aquilo que prometemos a nós mesmos, que é a mudança de hábito. E a voz começa a fugir. Portanto, é mais difícil mudar um comportamento do que uma crença. E aqui temos a confirmação. Diz a neurociência, e falta ali um espaço, mas não há problema. Agora, eu por acaso já respondi esta pergunta, que é, o cérebro não distingue um bom hábito de um mau hábito. Isto porquê? Porque ao cérebro só interessa a recompensa, que é o quê? O prazer que eu tenho de ver a notificação, que é o quê? O prazer que eu tenho ao comer um hambúrguer, um chocolate, um doce, que é aquele pico de glicémia que me relaxa, dá-me aquela sensação de prazer. Então o cérebro não o distingue. Por isso é que precisamente muito difícil mudar os maus hábitos, porque o cérebro trata tal e qual como qualquer outro hábito. Avançando. Traçar metas é suficiente para que haja uma mudança de hábitos? O que é que vocês acham? Gostaria de ver aqui as vossas opiniões relativamente a metas. Acha que para haver uma mudança de hábitos basta nós traçarmos a meta de que queremos mudar o hábito? O que é que me dizem? Vá lá, não sejam tímidos. Ok, o Osvaldo diz que sim, que basta traçar a meta, o Joel diz que não. Mais opiniões, por favor? Obrigada a Edson e a todas as pessoas que ajudaram aqui o nosso amigo que não conseguiu ouvir. Isso é muito bem-vindo. Já começamos há algum tempo, mas é só apanhar aqui o comboio que está tudo bem. Ok, então as opiniões aqui divergem. E a tosse começa. A verdade é que não basta traçar metas para mudar, ok? E não é suficiente. Muitas vezes nós acabamos por não mudar os nossos hábitos precisamente por causa disso. Traçamos uma meta e nós focamos demasiado na meta. Só que há uma coisa. E agora vou fazer uma pergunta que não está aqui, mas devia estar, que é: o que é que difere uma pessoa de sucesso de uma pessoa que não tem sucesso? E quando eu falo em sucesso, não me interpretem mal, não digo uma pessoa rica, uma pessoa que tem casas e carros por todo lado, não. O sucesso para mim é a melhoria contínua, ok? É eu ser hoje melhor do que aquilo que era ontem. E ser amanhã melhor do que aquilo que sou hoje. Nem que melhor só 1% ou 0,5%. Para mim isto é sucesso, ok? Eu me comparo a mim mesma e não me comparo aos outros. Então, o que é que vocês acham que distingue uma pessoa de sucesso e uma pessoa que não tem sucesso? Tendo em conta essa definição de sucesso que eu acabei aqui de partilhar com vocês. Agora vou ver o chat.
Estão aqui o Joel e o Edson a contribuir. Mais opiniões, por favor, que é muito importante para vermos, estamos todos aqui a aprender uns com os outros, ok? Portanto, estejam à vontade, não há respostas certas nem respostas erradas, há simplesmente respostas. Ir e fazer muitas vezes, diz a Marta, disciplina. Uau, fantástico. Muito bem. Exatamente. Na verdade, o que distingue uma pessoa que tem sucesso de uma pessoa que não tem sucesso não são as metas. Porquê? Porque ambas as pessoas têm metas. Eu tenho metas. E conheço pessoas que têm as mesmas metas que eu e já cruzaram estas metas. Também conheço pessoas que têm as mesmas metas que eu, mas não fazem nada para cruzar essa meta. Ok? Sim. Então, o que é necessário nós compreendermos? Tem som ligado? Será? Sim, tem som ligado. O que é necessário nós compreendermos é que não basta ter metas. Mais importante do que ter metas é ter um sistema. Okay? As metas são ótimas porque elas servem de guia. As metas são um mapa. Nos dizem para onde é que nós vamos, né? Que é importante saber onde é que nós vamos. Mas mais importante do que saber onde é que nós vamos é saber como é que lá chegaremos. Logo, se eu tiver metas, mas não tiver um sistema, são basicamente operações ou tarefas diárias, mensais ou anuais que me permitam chegar a essas metas, a meta em si só não terá qualquer valor. Ok? Um bocadinho. Uau! Então, a meta por si só não terá qualquer valor, ok? E para que uma pessoa tenha sucesso, ou seja, consiga se superar a si mesma, ser cada vez melhor naquilo que ela entende que são as suas necessidades, por exemplo, quer ser uma pessoa que leia mais. Se hoje leio uma página, espetacular, comecei. Se daqui a uma semana conseguir ler 5 páginas por dia, uau, isto é um sucesso. Daqui por um mês conseguir ler 10 páginas por dia, uau, isto é um sucesso. Se daqui por um ano conseguir ler um livro em um mês ou em uma semana, uau, isto é sucesso, ok? Então a principal diferença é esta: a execução das tarefas necessárias para chegar à meta e, mais importante de tudo, as pessoas de sucesso nunca desistiram, ok? Perseguiram as suas metas, criaram um sistema e metodologias para executar estas tarefas, e isso é possível através da mudança de hábitos, ok? Porque quando estamos numa realidade nova, nos deparamos com o quê? Com os velhos hábitos. Mas nem sempre os velhos hábitos nos acompanham. Então, se o mundo muda diariamente, nós temos necessidade de mudar para acompanhar, peço desculpa, essa mudança, ok? Esta pergunta não estava aqui, mas eu achei que era importante referir este aspecto e vamos avançar. Agora, vou falar aqui de um conceito, que é um conceito cada vez mais discutido dentro da literatura no que toca aos negócios e empreendedorismo, e não só, também a nível pessoal, que são hábitos angulares. Já ouviram falar de hábitos angulares? Podem dizer-me aqui no chat. Se já ouviram falar de hábitos angulares? Ok. Curiosamente, eu só ouvi quando li o livro, que eu vou referir aqui no final. Exatamente. Eu só ouvi falar de hábitos angulares quando li um dos livros que eu usei como base de pesquisa para este webinar. Exatamente. É um conceito que toda a gente deve saber. Então, eu peço-vos encarecidamente que partilhem este conceito com as pessoas que vocês conhecem. Hábitos angulares são hábitos únicos que, quando adquiridos, têm um impacto em outras coisas. Ou seja, acabam por ter como consequência a criação de outros hábitos. Isso é fantástico, porque eu, vou falar aqui de mim, sempre tive imensa dificuldade em fazer uma coisa de cada vez. Eu sei, pode não parecer, mas eu sempre tive imensa dificuldade em fazer uma coisa de cada vez. Queria sempre fazer 2, 3, 4, 5, 10 ao mesmo tempo. Ora, é mais fácil fazer 10 coisas, uma de cada vez, ou 10 coisas ao mesmo tempo. O que é que vocês acham? Quem é que me vai ajudar aqui com as respostas? Marta, somos duas. Exatamente. É mais fácil, no geral, Stefania, é mais fácil fazer uma mudança de cada vez. Por quê? Quando nós queremos adquirir um hábito, é algo que nos vai custar, porque mudar de hábito
Eu também, Marta. Dói, ok? Há uma dor quando nós queremos adquirir um hábito novo, porque muitas vezes implica nós nos libertarmos de algum outro hábito que nós tenhamos, né? Na verdade, os hábitos, a definição do hábito é angular. Eu, quando escrevi aqui singular, queria dizer que é um hábito apenas, não um conjunto de hábitos, ok? A definição é um hábito angular, que é um único hábito que, mudando ou implementado, acaba por ter repercussões, pois é, repercussões em outros aspectos da nossa vida, não é? Acaba por, no fundo, despolutar outras mudanças do comportamento. E há aqui um exemplo muito bom, que é a atividade física. Eu não sei se alguém aqui faz desporto com alguma frequência. Eu fui sedentária durante muitos anos e alguns meses atrás eu comecei a fazer desporto com bastante frequência. E eu notei logo uma diferença no meu corpo. Obviamente não notei a perda de peso assim, não é? Porque não acontece assim. Nós não podemos passar anos, 5, 10, 15 anos a ganhar peso e perder assim, não, nem sequer é saudável. Mas eu notei o meu humor, por exemplo. Passei a estar de bom humor, ir ao ginásio passou a ser algo divertido, e sempre que eu me deparo com alguma reportagem ou algo relacionado com o corpo humano, com o desporto, com hábitos saudáveis, adivinha o que é que eu faço? Eu leio. Eu leio, eu ouço, ok? Então, praticar atividade física é um hábito que pode parecer ok. O objetivo é perder peso, mas desta rotina de atividade física, nós podemos ter comportamentos como, por exemplo, uma alimentação muito melhor. Óbvio que no início a minha alimentação pode não ser muito equilibrada, mas com o passar do tempo, quando a atividade física se torna uma rotina, a probabilidade de eu melhorar os meus hábitos alimentares é maior. E outra coisa que acontece, que acaba por ser uma consequência da atividade física, é que o nosso corpo libera endorfina. Endorfina é um hormônio, né? Que inibe o stress no nosso organismo. Ora, se eu estou menos estressada, menos irritada, eu vou me sentir melhor, eu vou me sentir mais feliz, eu vou me sentir mais positiva e vou ver a vida com olhos diferentes, ok? Isto é uma consequência, porque muitas vezes nós somos tão negativos e nem sabemos porquê. A atividade física pode ajudar a melhorar isso, porque libera endorfina e outros hormônios importantes no nosso organismo que nos ajudam a ter prazer em coisas mais saudáveis, coisas melhores, reduzir o nível de stress. E a última, que é provavelmente a mais importante, consequência que advém da atividade física, peço desculpa, é o bem-estar no geral. E o que é o bem-estar no geral para mim? É ter um sistema cardiovascular mais saudável, é ter as articulações mais saudáveis, é melhorar o meu sistema digestivo. Uma caminhada após uma refeição ajuda a melhorar a função do sistema digestivo, ok? Exercício físico ajuda a melhorar a função cardiorrespiratória, coração, pulmões. Uh, e como vemos aqui, o objetivo principal inicialmente era perder peso, mas nós conseguimos melhorar uma data de coisas com a atividade física, não é? E de repente nos sentimos melhores, mais bem dispostos, e a recompensa, acaba por ser esse bem-estar, vai substituir os maus hábitos. Eu já não preciso de me sentar no sofá e ver televisão para me sentir bem. Se calhar o bem-estar proporcionado por uma alimentação saudável é melhor do que o anterior. Ok? Sentir-me melhor comigo mesma, mais bem disposta, sem stress, é melhor. E assim vamos adquirindo novos hábitos. Este é o hábito angular perfeito. Agora, eu vou falar aqui de um caso muito interessante, mas antes de começar, eu vou fazer uma pausa, com a vossa permissão, para ir buscar mais chá, que eu estou a precisar, e tomar uma pastilha que a minha garganta já começa a arranhar, ok? Então, eu volto em 2 minutinhos, tá bom? Até já. Não saiam daí, por favor.
Estou de volta. Espero que não tenham fugido. Vou ver aqui o chat antes de avançar. Sim, tem chá para toda a gente. É só trazer a caneca. Então, chave na caneca. E avançamos. Vou ver se há aqui alguma questão importante antes de ir avançando. Ok. Quanto tempo leva o cérebro a se adaptar a um novo hábito? Isso é uma questão muito discutida, Abigail. Fala-se muito dessa questão de quanto tempo é necessário para nos acostumarmos a um hábito. Algumas pessoas defendem que são 30 dias, 90 dias, 60 dias, mas a verdade é que o que faz o hábito é a repetição, ok? Há alguns desafios de muda o hábito em 90 dias, muda o hábito em 30 dias, muda o hábito em 60 dias. Mas a única coisa que faz o hábito, ou que cria o hábito, que ajuda a criação do hábito, o elemento principal é a repetição de uma determinada ação, ok? Logo, se eu repetir uma ação uma vez a cada 2 dias, durante 60 dias, estarei a fazer esta ação o quê? 30 vezes em 60 dias. Ao passo que, se eu repetir esta mesma ação todos os dias, em 60 dias, terei feito 60 vezes. A pessoa que fez 60 vezes tem mais probabilidade de transformar aquilo num hábito, transformar aquilo em algo automatizado, ok? E por outra, se eu optar por desenvolver ou fazer aquela mesma rotina mais do que uma vez por dia, 2, 3 vezes por dia, o que é que irá acontecer? No mesmo espaço de tempo que as outras pessoas, eu terei mais repetições. Logo, provavelmente aquilo ficará automatizado e em primeiro lugar comigo. Por quê? Por causa das repetições, ok? Então, mais importante do que focar no tempo que leva a criar um hábito é nós nos focarmos em repetir o hábito. É insistir, é ir contra tudo e todos e insistir, ok? Porque depois nós somos pessoas diferentes, com cérebros diferentes, com químicas diferentes, e algumas pessoas têm, como é que se diz em português? Algumas pessoas têm a força de vontade maior que outras, ok? E isso também interfere. Há estudos científicos que abordam a força de vontade como sendo um fator que também poderá ter bastante influência na aquisição de hábitos. Portanto, repetição é a regra-chave e depois vais vendo como é que tu te adaptas a essa situação até que se torne assim automático, ok? Avançando. Alcoa é uma empresa americana no ramo do alumínio. É a maior empresa americana neste setor e está no top 3, no top 2 a nível mundial. E é uma empresa super interessante. Esta empresa, lá está a maior empresa de alumínio nos Estados Unidos, foi fundada em 1888. Ou seja, está no mercado há 134 anos. Se esta empresa está no mercado há 134 anos, passou pela Primeira Guerra Mundial. Perdão, passou pela Grande Depressão nos anos 1929, 30. Foi uma grande crise para a altura. Passou pela Segunda Guerra Mundial e passou por muitas outras transformações e momentos desafiadores que houve na história da humanidade que nós conhecemos hoje. E está espalhada pelo mundo. Tem atividades, é muito forte no Brasil, pela pesquisa que eu fiz, e tem operações em várias partes do mundo. Uma empresa extremamente conhecida que fatura milhares e milhares de dólares. Só que esta empresa, nos anos 80, mas terá sido nos anos 80, sim, passou por uma fase muito difícil. Era uma empresa que já estava cotada na bolsa, tinha muitos investidores, e nós sabemos que os investidores, a primeira coisa que lhes preocupa é rendimento. Se eu invisto no negócio, eu quero ter a garantia de que tenho rendimentos. Quando começa a haver mais perdas do que ganhos, os investidores tendem a perder o interesse e a afastar-se, não é? Do investimento, vendendo as suas ações, vendendo as suas parcelas do investimento. E o que acontece? Esta empresa, os responsáveis da empresa, o conselho de administração, os CEOs, decidiram fazer uma data de novos investimentos nos anos 80. Criaram novas linhas de produtos, só que a coisa não correu muito bem. A empresa começou a perder muitíssimo dinheiro. Então, nessa altura, havia uma rotatividade muito grande em relação ao pessoal da administração, porque era não mostrava resultados, ia-se embora, next, e assim acontecia. Só que era uma empresa que tinha hábitos organizacionais péssimos.
Era uma empresa grande, que faturava bem, mas era uma empresa que tinha hábitos organizacionais péssimos. Havia muitas irregularidades nos seus processos, havia uma taxa muito alta de acidentes de trabalho, e trabalhar com metais eu nem sequer consigo imaginar o que é, porque se a temperatura de 100 graus que nós temos em casa é o que é quando nos queimamos, imaginem os metais, que são trabalhados muitas vezes a temperaturas superiores a 1000 graus Celsius. Então é demasiado. E estava a perder muito dinheiro. E este senhor, que é uma máquina, ele se chama Paul O'Neill, um senhor norte-americano, foi então chamado para ser o novo CEO da empresa em 87. Ele já tinha uma certa idade, tinha 50 e poucos anos, e antes de aceitar este desafio, ele analisou a situação. Estudou a empresa, viu os prós e os contras e decidiu então aceitar. Só que ele era uma pessoa que não era conhecida no mundo dos negócios. Quem trabalha com empresas ou tem uma empresa própria está mais a par do mundo da contabilidade, das finanças, dos empreendedorismos, sabe que existe um ciclo fechado dentro dos executivos top, ok? Por isso é que nós vemos muitas vezes os mesmos rostos a passar de uma empresa para outra. Empresas grandes como a Sonai, o Grupo Sonai, como a PT, a nós, e nós percebemos que são sempre as mesmas pessoas dentro daquele ciclo, ok? Então são pessoas conhecidas e não é muito fácil nós entrarmos, se ninguém nos conhecer, para estes círculos, aliás. E ninguém conhecia este senhor, o Paul O'Neill. E, curiosamente, no seu discurso inaugural, as pessoas estavam todas cheias de esperança, havia investidores, havia gestores financeiros, havia clientes, e as pessoas estavam à espera que ele anunciasse medidas que levassem ao aumento dos lucros e à redução dos gastos. Mas não foi o que ele fez, para a desilusão de muitos. O que ele fez foi dizer que a prioridade dele seria aumentar as medidas de segurança. Então a gente ficou, estás maluco? Aumentar as medidas de segurança? Nós queremos resultados, nós queremos lucros, queremos ganhar dinheiro. E algumas pessoas, antes mesmo dele ter acabado o seu discurso, abandonaram o local em que estava a ver o evento e foram-se embora. E muitas destas pessoas ligaram para os seus gestores financeiros e clientes a dizer: vendam as ações da Alcoa. Exatamente. Para resumir, passados 13 anos, este senhor reformou-se e a empresa teve um crescimento ao longo dos 13 anos de mais de 400%. Eu não sei se vocês sabem, mas uma empresa que tenha um crescimento de 20% ao ano é acima da média, porque as empresas não têm um crescimento tão acentuado. Então, para ele conseguir que a empresa tivesse um crescimento de 400% mais, na verdade, em 13 anos, ele teve que ser um gênio. E como é que ele conseguiu isso? Melhorando as regras de segurança. Ou seja, ele implementou um único hábito angular. Exatamente, por incrível que pareça. E este hábito angular, espera aqui o chat, a ver se há questões. Exatamente, um único hábito angular que é melhorar as regras de segurança. Máquina, gênio, uau! E como é que foi possível fazer com que, de repente, toda a gente trabalhasse melhor, com que houvesse mais produtividade, melhor qualidade, com que houvesse menos acidentes? O que acontece é que ninguém gosta de ser ordenado, de receber ordens. Ter um chefe, um patrão, um líder que diga, faz. Ninguém gosta. Eu não sei quanto a vocês, mas acho que eu não gosto, não. As pessoas gostam de se sentir incluídas, as pessoas gostam de sentir que têm algo a dizer, gostam de sentir que são pessoas e não números. E ele sabia alguma coisa de inteligência emocional, sabia alguma coisa de psicologia comportamental e percebeu que para mudar uma organização no estado em que a Alcoa estava para algo completamente diferente, ele não podia fazer tudo ao mesmo tempo. E não podia ser o chefão mandão e que tinha que levar as pessoas a mudarem por si e sem dar por isso. Mas como é que as regras de segurança, como é que reduzir os acidentes no local de trabalho faz com que, de repente, toda a empresa seja mais produtiva e que toda a gente trabalhe bem? Muito simples. Ele implementou um gatilho. E o gatilho era o quê? Um acidente. Sempre que houvesse um acidente de trabalho,
o responsável por aquela área, pela área ou departamento onde houvesse o acidente, teria que, em 24 horas no máximo, elaborar um relatório a explicar onde aconteceu o acidente, em que condições é que ocorreu o acidente, porquê que ocorreu o acidente. E tinha também que anexar um segundo relatório. Peço desculpa, Chazi. Estou de volta. E tinha também que anexar um segundo relatório com uma sugestão clara e concisa do que devia ser feito para que o acidente não se voltasse a repetir. Ou seja, se eu sou chefe de departamento, o que eu faço normalmente é estar sentada no meu escritório e os operários que se desenrasquem. Normalmente é assim que funciona nas grandes corporações. Mas quando há um acidente, eu sou notificada, eu tenho que imediatamente provavelmente deslocar-me ao local do acidente, observar as condições em que o acidente ocorreu, fazer perguntas, ok? E como eu não sei, não estou muito bem a par dos processos a nível operacional, eu tenho que falar com quem está no terreno, ok? Isso desperta uma consciência na minha cabeça como gestora, como responsável do departamento, desperta uma consciência na minha cabeça de que realmente estas condições não são boas para os funcionários, para os operários. E todo esse processo, por incrível que pareça, fez com que as pessoas se tornassem mais ativas, que se preocupassem mais umas com as outras, os operários se sentiram importantes, incluídos ao serem vistos como pessoas e não como números, logo davam o seu melhor para contribuir e toda a gente trabalhava em conjunto para quê? Para o bem maior, que era reduzir ou a zero, não é? A quantidade de acidentes. E o que é que o gestor fazia então? Portanto, o gatilho era o acidente, a ação em si era a elaboração do relatório, que é relativamente ao hábito, e a recompensa era que este gerente, essa pessoa que elaborasse o relatório, tinha pontos positivos, digamos assim, na sua avaliação. Logo tinha mais probabilidades de ter bónus, de ter aumentos de salário, de ser promovido e etc. E de repente, uma empresa que era burocrática, as pessoas eram preguiçosas e não queriam saber dos funcionamentos, das regras em termos de segurança, passou a ser uma empresa em que toda a gente trabalhava para um bem comum, que era a segurança. E sabem que mais? Isso provocou, peço desculpa, isso provocou mudanças de outros hábitos em toda a gente na empresa. Um único hábito angular. E o livro até refere o exemplo de um funcionário desta mesma empresa da Alcoa que, ao passar por uma zona de construção, em construção, vê os homens da construção civil a trabalhar sem quaisquer medidas de segurança. E ele pergunta, mas como é que vocês estão a trabalhar nestas condições? Onde é que está o equipamento de segurança? E eles dizem, o nosso supervisor não trouxe. O que é que ele faz? Faz uma chamada para denunciar o supervisor e posteriormente é despedido, ok? E peço desculpa. E há também um exemplo de alguém, um homem em circunstâncias similares, que ao passar por uma zona em que há trabalhos na via, vê duas pessoas a trabalhar em condições nada seguras. Esta pessoa, que é funcionário da Alcoa, para o seu carro no momento em que está a levar os seus filhos à escola, sai do seu carro e vai falar com estas duas pessoas a trabalhar e dá-lhes, no momento, em 15 minutos, um mini curso sobre segurança no trabalho. Ora, antes de ter havido a implementação do hábito angular, estas pessoas provavelmente não teriam sequer pensado em parar, olhar e prestar atenção, porque elas passaram a observar mais no geral aquilo que se passava na sua volta, ok? Porque o hábito angular obrigou a isto. Para saberes porque é que ocorreu o acidente, tens que observar mais, como a gente costuma dizer, ver com olhos de ver. E este é o poder que o hábito angular pode ter. Voltando aqui, há alguma questão? Há alguma questão relativamente àquilo que foi falado até agora? Para não estarem muito pressa? Não, penso que não haja questões. Avançando. Mas, se nós temos hábitos e queremos mudar hábitos, como é que nós podemos mudar um hábito mais facilmente? Há algumas estratégias usadas quando nós criamos novas rotinas, não é? E queremos transformar em hábitos. Há essencialmente 4. Pode haver que outros autores, perdão, desenvolvam ou falem de outras, mas eu vou focar aqui nestas 4.
Então, para proporcionar uma mudança de hábitos que seja eficiente e eficaz, é necessário, ou devemos, garantir que o hábito preenche certos requisitos ou que tenha certas características. Ou seja, o hábito tem que ser claro. Se eu estou a tentar eliminar um hábito, eu tenho que fazer uma autoanálise e identificar o hábito, ok? Eu identifico o hábito, ok? O hábito que eu quero mudar é pegar no telemóvel, por exemplo, ao acordar, ok? Pronto, identifiquei o hábito. Depois ver em que condições é que este hábito ocorre. Que é, acordo, para que eu pegue no telemóvel ao acordar, o telemóvel tem que estar ao pé da cama. Isso é importante saber. Tem que estar ao pé da cama. Então, eu já fiz uma autoanálise do hábito em si e das condições ambientais em que o hábito ocorre. Isto me ajuda a ter clareza, que é fundamental. Sem clareza, nós não conseguimos mudar hábito nenhum, ok? E temos que ser honestos connosco. E para além da autoanálise, é necessário nós termos um plano. Um plano que é basicamente como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer para me livrar deste hábito? Se eu sei que eu mexo no telemóvel ao acordar porque está na minha mesa de cabeceira, uma ação que eu posso tomar e que devo escrever, provavelmente num plano, num papel, uma ação que devo tomar é, em primeiro lugar, eu não quero o meu telemóvel no quarto quando estou a dormir. Logo, quando eu vou deitar à noite, eu não levo o telemóvel comigo. Se eu não tiver o telemóvel no quarto, ao acordar, pegar no telemóvel não vai de certeza ser a primeira coisa que eu vou fazer. Ok? Portanto, isto são pequenos truques que ajudam e depois nós podemos adaptar aos vários hábitos, várias situações que queiramos mudar. Funciona bastante bem. E depois, em segundo lugar, é necessário nós tornarmos o hábito atraente. E por que é necessário tornarmos o hábito atraente? Nós somos pessoas, assim, nós nos aborrecemos com muita facilidade. E quando estamos a implementar um novo hábito, a tentar livrar-nos de um hábito antigo, há aquela sensação de obrigatoriedade. Ficamos assim com essa postura. Ombros assim, oh meu Deus, mais uma vez, o que é que eu vou fazer na minha vida? Ok? Então, se tornarmos o hábito atraente, isto ajuda. E como é que nós podemos tornar o hábito atraente? Através de associação, que é juntar um hábito bom, que eu gosto, a um hábito que eu estou a tentar adquirir, ou então um hábito que eu estou a tentar eliminar. Se eu gosto de ler, e tenho tendência a comer pizza, eu posso dizer, olha, vou comer a pizza depois da leitura. Porque ao ler, o hábito bom, tenho a recompensa da leitura e vou comer a pizza. Pode parecer que não faz sentido, mas com o passar do tempo e com a repetição, isto acaba por ter um impacto positivo através da associação, ok? Que é não isolar o hábito, mas se calhar misturá-lo com outros hábitos positivos que nós tenhamos. Outra coisa é o network. Diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Se eu quero passar a ler mais, talvez deva frequentar mais lugares como biblioteca. Talvez deva me relacionar mais com aqueles amigos que leem mais também, não que já têm o hábito de leitura. Talvez deva, não sei, inscrever-me num clube de leitura, inscrever-me em algum serviço de voluntariado, não é? Por exemplo, na biblioteca, ok? Mudando o nosso network, isso também nos vai ajudar a mudar os nossos hábitos, porque o ser humano tende a repetir peço desculpa. O ser humano tende a repetir ações, nós tendemos a copiar e repetir ações das pessoas à nossa volta, ok? As pessoas à nossa volta impactam, sim, têm um impacto naquilo que nós fazemos e naquilo que são os nossos hábitos. Então, mudar o network é uma peça-chave. E a seguir, nós temos que tornar o hábito fácil. Eu estou, assim, a mudar muitas coisas na minha vida, desde a hora para cá. E uma das coisas que eu sempre faço é arranjar desculpas e tentar ser perfeita naquilo que faço, ok? Então, ao tentar ser perfeita, eu estou a adiar a ação, e é, no fundo, o mais importante. Eu preciso de começar. Ninguém começa com perfeição, ninguém começa assim, sendo bom, perfeito, desde o primeiro momento. Então, o que é que eu faço? Vou procurar a melhor ferramenta, vou procurar o melhor momento, mas não existe a melhor ferramenta e não existe o melhor momento. Aliás, existe sim. O melhor momento é o aqui, hoje, agora, já. E o cérebro gosta de simplicidade, ok? O hábito, a rotina ou a repetição, neste caso, tem que ser acessível. Eu preciso de uma aplicação, tenho que fazer o download, que custa 5 euros por mês. Vamos tentar tornar a rotina mais acessível e não arranjar coisas que nos possam distrair depois ao longo do processo.
E é aquilo que eu falei há bocado quando respondi a pergunta à Abigail, a frequência com que nós fazemos. Portanto, a repetição, que é mais importante do que todas aquelas ferramentas bonitinhas, tudo aquilo que reflete a perfeição, ok? Então, repetir, 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 repetir. E o hábito deve ser satisfatório, porque no fundo é só o que nós queremos, satisfação. E para ser satisfatório, nós temos que gostar, amar, nos apaixonar pelo processo. Quem é que já tentou mudar alguma coisa, tentou fazer algo diferente na vida, mas que estava tão focado na meta que achou que o processo, o sistema, o caminho até aquela meta era aborrecido. E ficava assim, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Eu acho que isso acontece a todos, né? Pelo menos comigo já aconteceu. E aprendi, pois eu sei, mas eu estou quase a acabar. E aprendi, pois eu não queria adiar, e aprendi que eu tenho que gostar, tenho que me apaixonar pelo processo, ok? E isto é fácil quando somos gratos. Se eu quero ser capaz de ler um livro em um mês e hoje leio uma página, uau, fantástico! Ler uma página é melhor do que não ler nada. Vou estar feliz comigo mesma, porque estou dentro do processo e vou ser grata por ter dado aquele passo. Se na semana seguinte leio 2 páginas, uau, fantástico! Estou feliz com o processo, sou grata. Ser sempre grata. Olha, a bateria quer ir embora. Só um instantinho. Ok? Então, se nós nos apaixonarmos pelo processo e nos tornarmos pessoas mais gratas, vamos focar mais nos aspectos positivos e isso, a nível psicológico, isso é psicologia pura, psicologia comportamental, faz toda a diferença. É claro que para nós pode parecer, isto é ridículo, não faz sentido, mas a nível psicológico, a nível neurológico, isso tem um impacto, assim, gigante. Portanto, gratidão, temos que agradecer. Ganhei 1 cêntimo hoje. Mas é só 1 cêntimo. Não, ganhei 1 cêntimo. Fantástico. Porque há pouco não tinha nada. Ganhei 10 euros nesta operação. Só 10 euros? Não, fantástico, são 10 euros. Uau! Esta deve ser a postura, ok? Para melhorar aqui a mudança dos hábitos. Estou quase a acabar. Dicas. Peço desculpa. Eu partilho sempre algumas dicas que eu acho que é importante, porque são dicas que me ajudam a mim, dicas que aprendo também com outras pessoas, outros autores. Eu acho que é espetacularmente importante. Então, os hábitos constituem cerca de 40% daquilo que nós fazemos diariamente. Logo, se quase metade daquilo que nós fazemos de forma automática, eu acho que é importante nós prestarmos mais atenção àquilo que fazemos e, peço desculpa, e começar a prestar atenção aos nossos hábitos em si, porque o ser humano tem uma dificuldade muito grande, e isto é psicologia pura, que é a dificuldade de olhar para dentro de si, ok? Uma das maiores dificuldades que nós temos é falar sobre nós, sobre as nossas emoções, sobre o que é que nos chateia. A tendência é apontarmos dentro para fora e focarmos mais na outra pessoa. Por isso é que quando se faz terapia, os psicólogos e terapeutas focam bastante naquilo que é nós, as nossas emoções, os nossos sentimentos, porque aí tudo começa. Então, fazendo uma autoanálise do meu comportamento, eu vou conseguir mais facilmente identificar aqueles hábitos que me estão a prejudicar. Perdão. A segunda dica, rodeie-se de pessoas que têm os hábitos que queres adquirir. Foi exatamente aquilo que nós falamos. O network. Quero começar a ler? Biblioteca. Voluntariado na biblioteca. Passar a ir mais a FNAC em Portugal. Ou a livraria Lelo em Luanda. Ou a Marta, que é o book handle, a Sabina disse. E passar a falar mais, a estar mais, a conversar mais com as pessoas que eu conheço e que eu sei que é hábito da leitura, ok? Porque nós absorvemos, sim, aquilo que se passa à nossa volta, o ambiente, e também aquilo que as pessoas nos transmitem, ok? Sei que as pessoas têm os resultados que tu queres ter. Tem um pouco a ver com o que eu falei anteriormente, porque isto vai influenciar a nível psicológico e muito, e no longo prazo isso faz a diferença, ok? Se calhar devo passar a seguir mais e olhar mais para aquela pessoa que tem o que eu quero ter em termos de hábitos. Não significa que elimine meio mundo da minha vida, não, mas observar, ver os comportamentos daquela pessoa, ok? Isto ajuda. E quando aprendemos algo novo, pode ser desafiador e aborrecido.
E quando nós temos imensas dificuldades, há uma tendência muito grande de parar, de desistir, não quero, chega, não deu para mim, não dá para mim, acabou. Mas se nós olharmos para a recompensa e para aquilo que a recompensa nos traz, isso nos vai ajudar a nível psicológico a tornar o processo mais positivo. Faça uma mudança de cada vez, ok? É importante não tentarmos mudar tudo ao mesmo tempo, porque mudar o hábito não é fácil, por incrível que pareça, e pode parecer muito fácil, mas não é fácil. Então devemos tentar uma coisa de cada vez e celebrar cada vitória, cada meio passo dado. Se é uma pessoa de sucesso, eu falei aqui há pouco da minha definição de sucesso. Uma pessoa de sucesso não é uma pessoa, para mim, não é uma pessoa rica, milionária, que tem muitos carros, muitas casas, muitos amigos nas redes sociais. Uma pessoa de sucesso, para mim, é uma pessoa que melhora a cada dia e se supera a si mesma. Portanto, a comparação deve ser de ti para ti. Isto te vai ajudar a implementar novos hábitos e o compromisso com o processo é que dita o sucesso, ok? Se eu me apaixono pelo processo, a caminhada é mais fácil. Então, a minha recomendação é que apaixona-te pelo processo, que a meta has de lá chegar. Com o amor ao processo, has de chegar à meta com certeza. E, claro, não desistir. Última mensagem, geralmente as pessoas que estão mais perto de ti. Exatamente. Então, o network é muito importante, como diz aqui o Amani. E, exatamente, por isso é que é necessário às vezes nós sairmos da nossa zona de conforto, né? E procurar algo mais. E pratique psicologia positiva. Há um exercício na psicologia positiva, que eu já devem ter percebido que eu falo muito de psicologia, que eu gosto muito de psicologia, que consiste em, e eu recomendo a toda a gente, eu não fazia, quer saber agora deste exercício, vou passar a fazer também, que é, todos os dias, escrever num papel, ao final do dia, 3 coisas positivas que aconteceram, ok? Ao escrever 3 coisas positivas que aconteceram no meu dia, como, por exemplo, meu marido trouxe o meu gelado favorito, eu saí do trabalho. O que é que eu vou fazer? Eu vou escrever este ato positivo, né? E vou escrever ao lado porquê, porque foi positivo. Ora, se o meu marido trouxe o meu gelado favorito a sair do trabalho, significa que ele, mesmo depois de um longo dia de trabalho estressante, pensou em mim. Isso é bom ou é mau para vocês? Isto é algo bom, ok? Chegar a casa, ter, por exemplo, a minha filha aos gritos, a ter uma das suas crises, né? Em que ela necessita de ajuda para controlar as suas emoções, mas ainda assim, aos gritos e sem perceber o que se passa com ela mesma, ela corre até mim e dá-me um abraço. Isso é fantástico. Por quê? Porque apesar de estar num momento de stress e não estar a saber lidar com as suas próprias emoções, ela vê em mim alguém que lhe transmite segurança. Por isso é que ela vai ter comigo e abraça-me. Isso é algo positivo, ok? Quando escrevemos 3 coisas diariamente, o nosso cérebro se vai acostumar a ver mais o lado positivo da vida do que o lado negativo, porque todos nós temos mais coisas positivas do que negativas na vida. Só que a negatividade, apesar de menor, consegue ter um peso maior, por incrível que pareça. Então, este exercício nos vai ajudar a tornar a nossa mentalidade mais positiva. As coisas negativas vão continuar a acontecer, claro, mas vamos ter cada vez mais probabilidades de ver as coisas positivas e de valorizá-las mais. Tudo isso influencia na questão dos hábitos e na forma como nós vivemos a nossa vida. E, acima de tudo, ser uma pessoa grata. Há aqui alguém que já tenha dito: eu sou grata por exemplo, ter um teto, sou grata por ter 2 filhas saudáveis, sou grata por poder estar aqui e partilhar este conteúdo com vocês. Então, todos nós temos alguma coisa para agradecer, alguma coisa pela qual sejamos gratas. Então, é importante nós manifestarmos isso. Não basta pensar, é importante manifestarmos cá para fora, ok? Então, diz a ti mesma, em voz alta, não é em voz baixinha, não é em voz alta, uma ou 2 coisas pelas quais tu és grata, ok? Diariamente. E, para finalizar, tem aqui algum conteúdo que eu recomendo. O que eu passei aqui é basicamente conteúdo destes 2 livros, Hábitos Atômicos, de James Clear, e O Poder do Hábito, que é um livro fantástico, de Charles Duhigg. E eu recomendo estes 2 livros. Eu não tenho muito tempo para ler ultimamente, então o que eu faço é ouvir a versão audiobook no YouTube, que é gratuito. Todos nós temos um telemóvel, um computador e acesso à internet, por isso é que estamos aqui. E eu recomendo sempre isso às pessoas.
Resumo Cast é um podcast, também tem um canal no YouTube, de jovens brasileiros, perdão, espalhados pelo mundo. Eles leem livros relacionados com empreendedorismo e psicologia, inteligência emocional e fazem resumos destes livros. O que eu gosto de fazer é ouvir o livro primeiro, ou ler o livro primeiro, e depois ouvir o resumo, ok? E ajuda a sintetizar, digamos assim, as ideias, ok? A cimentar as ideias. Eu faço isso com alguma frequência. Neurovox é um canal do YouTube. Este senhor que aqui aparece chama-se Pedro Calabres. É um neurocientista brasileiro. Eu sou apaixonada pelo trabalho dele. Fala muito sobre o cérebro. Aprendi muito com ele sobre o cérebro, como é que funciona o cérebro, porque é que nós somos o que somos, porque reagimos como reagimos, as emoções e tudo o resto. Então eu recomendo também o canal dele. Aparece aqui o link. Se for ao YouTube, basta escrever Pedro Calabres ou Neurovox, o canal Neurovox, resumo gasto, e tudo isso aparece. Obrigada, acho que foi mais de 1 hora. Consegui chegar até o final. Obrigada a todos por terem ficado até o final. Algumas pessoas, infelizmente, não conseguiram entrar. A chamada ficou gravada, poderei depois partilhar. E depois de cerca de 1 hora a falar, e com muito dor na garganta, cheguei aqui ao final. Há alguma pergunta que gostariam de ver esclarecida? Têm alguma dúvida, alguma sugestão para mim que possam ou queiram partilhar aqui com toda a gente? Obrigada. Marianela, obrigada. Portanto, estejam à vontade para falar aqui no chat. Eu posso, inclusive, como nós somos muitos, ativar os microfones. Obrigada a todos. Olha, obrigada pela vossa presença e parabéns, acima de tudo, por estarem aqui. Por o facto de estarem aqui, muitos de vocês não me conheciam ainda, né? Quem é esta senhora? Mas é dita, de onde é que ela é? Mas o que é que ela sabe sobre hábitos? Como é que ela me poderá ajudar a mudar os meus hábitos? Mas ainda assim tiraram o tempo do vosso domingo à noite, 1 hora, para ouvir aqui esta senhora, esta menina minha, com praticamente sem voz. Então dou-vos parabéns por isso, porque isso mostra que vocês de facto querem algo mais para vocês, não é? E eu desejo que continuem precisamente assim, pessoas curiosas, que a curiosidade é algo muito bom e nos faz crescer quando direcionada para os lugares corretos, lugares certos, ok? Então, obrigada. Deixo aqui as minhas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, caso queiram acompanhar-me. E, em princípio, daqui a 2 semanas, se a voz estiver bem, eu vou realizar um novo webinar relacionado com a liderança, como eu disse inicialmente. E vou partilhar informação e conteúdo sobre isso nas minhas. Exatamente. Tenho que cuidar da voz. Nas minhas redes sociais. Tem aqui uns comprimidos para a garganta muito bons. Agora devo beber umas 5 chávenas de chá antes de me deitar. E isto, para ver se melhora aqui. E é isso, pessoal. Nas redes sociais, mandem perguntas, comentários. Podem também comentar nas redes sociais o que acharam disto, mandem mensagem. Todos têm o meu WhatsApp, ok? Que é muito importante eu receber o vosso feedback, porque isto é importante para mim, porque eu sou uma pessoa que gosta de ajudar pessoas e eu trabalho com pessoas, não é? E acaba por ser um exercício para mim, para melhorar alguns aspectos da minha vida, alguns aspectos que eu quero melhorar, da minha liderança, e para poder ajudar cada vez melhor a equipa com a qual trabalho e crescer como pessoa, né? Crescer como ser humano. Então, um mega obrigado a todos por cá terem estado até o final. Exato, mel e limão. Não gosta do alho? Não consigo. Mel e limão, sim, mas o alho eu não consigo. Malta, obrigada, que eu vou ter agora, mais daqui a pouco, uma reunião de equipa. Mas deixo aqui então os meus sinceros agradecimentos e a minha chávena de chá. E vemo-nos nas redes sociais, no WhatsApp, ok? E mandem uma mensagem, por favor, façam um comentário no Instagram, no Facebook, a dizer o que acharam disto, tá bom? Vejo que não há aqui perguntas, então vou encerrar a nossa chamada, o nosso webinar. Parar aqui o compartilhamento e desejo a continuação de uma ótima noite para vocês e vamos falando. Um grande beijo e até já!